No Pena Justa, lançada pelo governo e pelo judiciário na última semana, continua gerando muita polêmica. Essa iniciativa, que propõe mudanças no sistema prisional para melhorar a qualidade de vida dos criminosos, tem sido alvo de críticas por priorizar benefícios aos detentos, enquanto a população enfrenta desemprego, inflação e uma sensação crescente de insegurança. Entre as medidas mais controversas, o plano prevê cotas obrigatórias para a contratação de presos e ex-presidiários por empresas que prestam serviços ao governo, além do direcionamento de verbas para financiar a educação e profissionalização deles. Segundo especialistas em segurança pública e ciência política, a falta de mecanismos rigorosos de fiscalização podem acabar beneficiando as próprias facções e fazendo com que o dinheiro público acabe na mão desses criminosos. Além disso, eles afirmam que o plano não condiz com a realidade proposta pelo governo e o desejo da população, que quer combater a impunidade de maneira firme e justa. Você, delegado Paulo, o plano do governo para beneficiar os detentos e as várias discussões em relação a essa proposta, muitos falam, olha, essa medida tem o objetivo de melhorar as condições desses presos, melhorar a maneira como eles vão ser recebidos pela sociedade, pensa aí numa reintegração, mas muitos entendem como uma forma de até estimular o crime, né? Porque tudo ficaria muito favorável às pessoas que acabam cometendo crimes. Essas autoridades quiserem, eu posso levar eles aqui no Jardim Pantanal, no momento de chuva, para eles verem como que as pessoas vivem de maneira indigna, literalmente no esgoto, e que absolutamente ninguém está pensando nessas pessoas. Enquanto a gente vê um poder preocupado com um criminoso que fez mal para alguém, eles não foram parar lá por osmose, eles não caíram num presídio de paraquedas, eles mataram, eles estupraram, eles cometeram latrocínio, que é o roubo seguido de morte, são faccionados. E aí a gente vê o Poder Judiciário se juntando com o Ministério da Justiça, especialmente o Conselho Nacional de Justiça, que criou a audiência de custódia e depois foi implementado através de lei, preocupado com a dignidade do preso. Nós estamos vendo declarações de ministro falando que a gente não pode tratar com ódio os bandidos. Nós não estamos tratando com ódio, nós estamos tratando com justiça. Eles tiveram livre-arbítrio, cometeram um crime porque quiseram. E aí a gente vê também decisões judiciais, vamos soltar os presos, afinal está superlotado, eles não podem ficar lá amontoados. Os presos sabem que as delegacias, que os presídios estão superlotados. Mesmo assim, eles cometem crime. E quando você dá um benefício, como foi dado para esse chefe de facção lá do Rio de Janeiro, tentaram resgatar, ele simplesmente não volta. O Brasil literalmente está virando, aliás, já virou o paraíso dos criminosos. E eu concordo com o Mota. O Mota fez um alerta aqui. E talvez daqui a alguns meses ou anos, nós vamos lembrar do que o Mota falou, acho que alguns meses, que nós vamos começar a importar bandidos. Porque sabe que se eles vierem para cá, vai ter audiência de custódia, que vai servir cafezinho, vai perguntar se o ar-condicionado está muito frio para colocar um casaquinho, vai soltá-los pela porta da frente num tribunal, numa decisão monocrática, chefe de facção como André do Rap. Enquanto isso, a coitada, literalmente, a coitada que foi lá com o batom numa estátua, pega 17 anos de cadeia. Que país é esse? Isso é justo? Não é justo. A justiça é cega, mas as injustiças são bem visíveis. Várias pessoas se manifestando em relação a esse projeto, né? Pena justa. E a maior parte escrevendo. Não, pena justa é quando a pessoa é condenada, pega 10, 12 anos, cometeu um latrocínio, enfim, que ela cumpra exatamente a pena imposta a ela. Mota, não lhe parece uma completa desconexão da realidade quando a gente observa crimes terríveis sendo cometidos, muitos benefícios concedidos aos presos, e aí uma proposta como essa, uma proposta chamada Pena Justa, que tem por objetivo melhorar as condições dos presidiários. Há várias outras demandas aguardando medidas serem tomadas pelos nossos governos, os nossos governantes, e a gente se depara com esse plano para beneficiar detentos, e há muitas críticas que eu tenho observado nas redes sociais, viu, Mota? Isso é deboche, Caniato.
Não há nenhuma outra palavra para descrever isso. Esse pena justa foi lançado no mesmo dia em que o ciclista Vitor Medrado foi executado, às 6h30 da manhã. A política penal, prisional, criminal do Brasil, do Estado brasileiro, ela é determinada por um conjunto de ONGs, a maioria das quais recebe mesada do senhor George Soros. Todas elas têm a mesma agenda: liberação das drogas, desencarceramento, progressão de pena. Algumas defendem até o abolicionismo penal. Acreditem, meus amigos, há juristas do Brasil, inclusive juristas que fazem parte do Estado brasileiro, que defendem que não se deve prender. Ao lançar esse plano Pena Justa, que tem como objetivo melhorar os presídios, o Estado brasileiro fez um discurso pedindo que a gente não tenha raiva dos criminosos. O argumento que eles usaram é inacreditável. Eles disseram: não se deve odiar o criminoso, porque amanhã qualquer um pode estar no lugar dele. Esse é um exemplo perfeito do equívoco moral, que é esse discurso estatal sobre crime. O Estado pede que a gente se coloque no lugar do criminoso, mas o lugar que está reservado para a gente é o lugar da vítima. O brasileiro é vítima de crime todos os dias, em todos os lugares e de todas as maneiras. Nenhum lugar no Brasil é seguro para quem não tem carro blindado e segurança pago pelo Estado. Nós, cidadãos de bem, não cometemos crime nenhum, mas essa é a nossa pena: insegurança o tempo inteiro. Essa pena pode ser tudo menos justa. Pois é, inclusive, viu, Dávila, eu pude acompanhar algumas manifestações de pessoas que analisaram o projeto que, em tese, tem por objetivo garantir dignidade à pessoa que está presa. E aí eles teriam um objetivo secundário de enfraquecer o crime organizado nos presídios. Só que quem analisou justamente essa manifestação diz: bom, na verdade parece que eles estão atendendo à reivindicação do próprio crime organizado, que comanda as penitenciárias. A gente tem visto algumas iniciativas nesse sentido, né? Inclusive interlocutores do crime organizado que conseguiram, por exemplo, agenda com integrantes do governo federal. A gente noticiou isso há alguns programas. E é preciso também olhar para essa questão que envolve a narrativa, a justificativa e o que estaria por trás desse movimento, né, Dávila? Caniato, você acertou na mosca. Talvez o Pena Justa seja o primeiro sucesso da união do PCC com o Comando Vermelho para abrandar as penas e as condições dos detentos. Em vez de estar alinhado com a população, o governo está em sintonia com o desejo do crime organizado. Quando o Brasil precisa combater o crime organizado, erradicar a epidemia dos assassinatos, roubos, furtos, que tiram a vida e a tranquilidade do brasileiro, o governo cria, na verdade, um programa de estímulo ao crime. Por que estímulo ao crime? Porque no momento que você fala que o Pena Justa cria cotas para a contratação de presos e ex-presidiários para prestar serviço público para o Estado, garante que essa turma vai trabalhar nas obras do PAC. Vai ter financiamento para educação e cursos de profissionalização. O que você está fazendo? Incentivando o crime. Olha, o negócio é fazer um crime, não vamos cometer um crime muito feio, mas um crimezinho a gente vai preso, aí você vai ter emprego, salário, educação e curso profissionalizante. É um descalabro esse programa. Esse programa é vergonhoso. Esse programa mostra a desconexão do governo com o povo brasileiro, com o povo e com a dor daqueles que perdem todo dia parentes para o crime, filhos para o crime, vidas para o crime. É o resultado de um governo
que acredita que é abrandando a condição de presos e criminosos que nós vamos resolver a questão da segurança pública. Não existe nenhum dado e evidência que comprova essa tese. Mais uma vez, a ideologia política se sobrepõe aos dados e fatos. E toda vez que a ideologia se sobrepõe aos dados e fatos, nós temos péssimas políticas públicas. Pois é, esse ponto destacado pelo Dávila é interessante, né, delegado Volumbi? A gente precisa olhar para o brasileiro médio, assim, o brasileiro que trabalha de sol a sol, acorda muito cedo, vem de origem mais humilde, de uma família simples, corre atrás, faz a diferença, paga as contas, não sobra nada, não faz mal para ninguém e luta para conseguir atingir os seus objetivos, entende? E ele não vê ninguém dando nenhuma força desse tipo, não tem incentivo, não tem nenhum tipo de apoio, é ele e ele, né? É o suor do dia a dia que faz com que ele consiga acumular alguma coisa. E aí o Dávila traz muito bem esse exemplo. Parece um estímulo para que a pessoa cometa algum tipo de delito. Não é possível. A partir da condenação, ele vai receber uma série de benefícios, inclusive o brasileiro que segue na linha, né, que não faz mal para ninguém, não recebe esse tipo de benefício. Alguma coisa está errada, hein, delegado? Está muito errado. Daqui a pouco eles vão criar o Bolsa Presidiário. Você saiu, você vai ganhar um dinheiro aí até você se sustentar. Eu não vou ficar espantado se isso acontecer. Eu estou muito perto aqui da Barra Funda, para quem conhece São Paulo. Aqui a gente vê trabalhadores aqui, marreteiros, que trabalham diuturnamente, debaixo de chuva e debaixo de sol. E a única coisa que eles ganham é, de vez em quando, a fiscalização da prefeitura e subprefeitura, que vem junto com os fiscais, descendo a marretada neles para pegar os objetos que eles costumam vender. Eles têm algum direito? Não tem direito nenhum. Tem direito de ter as suas mercadorias apreendidas, vai reclamar lá na subprefeitura, vai tomar canseira, vai ficar sem trabalhar, mas mesmo assim, essas pessoas, como a maioria dos brasileiros, não se corrompe. E aí a gente vê um projeto para obrigar, olha, eles vão ter emprego, eles vão ter dignidade, eles vão ter isso, eles vão ter aquilo. Enquanto isso, a população de bem não tem absolutamente nada. Como diz o Dávila, isso é um absurdo, uma excrescência. Nós temos que nos preocupar com pessoas de bem e não com criminosos. Enquanto a gente vê gente aqui, moradores em situação de rua, que às vezes não tem passagem criminal nenhuma, revirando lixo aqui na cidade de São Paulo, para ter uma refeição por dia, o governo está preocupado com o preso. Para quem não sabe, o preso, ele tem café da manhã, ele tem almoço com sobremesa, à tarde vai um lanchinho com bananinha doce, essas bananinhas que criança adora, e à noite tem mais uma refeição. Eles não fazem absolutamente nada, pegam um celular, fica cometendo crime o tempo todo, alguns recebem auxílio reclusão, que é outra aberração. Vamos criar o auxílio vítima. Aliás, eu tenho um projeto para transformar o auxílio reclusão em auxílio vítima. Se você teve o livre-arbítrio de meter os canos, de ir lá e roubar, que esse dinheiro que você teria direito, que vá para a família da vítima e não para você. Mas é o que pensa o governo federal, infelizmente, pensa exatamente o contrário. Está preocupado em dar dignidade para preso. Não que eles não tenham que ser bem tratados, tem que ser bem tratado sim. Mas enquanto a gente vive num país onde a população não tem absolutamente nada e revira lixo, que não consegue sequer tomar um café hoje em dia, nós temos que se preocupar com essas pessoas e não com o criminoso e não com o vagabundo. Mota, são visões muito distintas, né, sobre o que é prioridade e o que não é prioridade, né? Quando a gente olha para o sistema carcerário e nos deparamos com esse plano pena justa, é preciso destacar exatamente qual é a proposta. Iniciativa prevê 51 ações e 306 metas até 2027 para combater superlotação, melhorar a infraestrutura e fortalecer a reintegração social. Não sou eu que estou dizendo, está na agência oficial do governo. É texto, inclusive, produzido pelo Departamento de Comunicação, assessoria de imprensa, possivelmente. E aí, Mota, os especialistas em segurança pública, quando a gente olha para os gargalos do sistema carcerário, defendem não necessariamente essas medidas, né, para enfraquecer o crime organizado nos presídios, mas, na verdade, investir em presídios, né? Porque se querem combater superlotação, é preciso construir mais presídios. E você, uma vez
destacou aqui qual seria a demanda para a nossa população carcerária. Seria necessário produzir muitos presídios, construir vários presídios, porque há um déficit terrível, né, Mota, quando a gente olha para o sistema penitenciário brasileiro. Esse é um assunto onde há muita desinformação proposital, Caniato. Agora, alguns fatos são claros, tá? Se você pegar os 100 bilhões de reais que foram usados até agora na construção de uma única refinaria Abreu e Lima, com esse dinheiro baseado nas estimativas feitas por uma agência da ONU que estabelece padrões para a construção de presídios, você conseguiria mais do que dobrar a quantidade de vagas atuais. Na minha estimativa, você conseguiria construir 800 mil vagas novas. Hoje, no Brasil, o número de criminosos presos gira alguma coisa em torno de 650 mil, 700 mil. É muito difícil conseguir as estatísticas e essa dificuldade é proposital. Em 1992, o economista americano Gary Becker ganhou o Prêmio Nobel de Economia com a sua teoria econômica do crime. É muito simples. Ele diz o seguinte: o criminoso, ele, quando vai cometer o crime, ele faz uma escolha racional. Ele pensa quais são os benefícios que eu vou ter com esse ato e quais são os riscos que eu corro ou os prejuízos que eu vou ter. E ele só comete o crime se ele achar que realmente os benefícios compensam. Tudo que o Brasil tem feito nos últimos 40 ou 50 anos é reduzir os prejuízos e os riscos para o criminoso e criar mais benefícios para ele, chegando a esse cúmulo, né, de criar cotas de emprego para quem cometeu crime. Essa não é nenhuma ideia nova. Essa ideia já surgiu várias vezes. Eu me lembro que o PSOL tentou fazer isso no Rio de Janeiro, obrigar empresas que prestavam serviço ao governo a criar cotas para a contratação de adolescentes em conflito com a lei. Aí você imagina como é que se sente um rapaz pobre, morador de comunidade, trabalhador, que todo dia é achacado, é assaltado, mas que se esforça para sobreviver, para progredir na vida, vendo que aqueles que o assaltam, que o achacam, agora tem cota garantida de emprego. Isso é mais do que uma questão de evidências. Todas as evidências apontam no sentido contrário. O delegado Palumbo colocou isso muito bem. Não é fácil não é difícil de entender. Então eu vou explicar aqui, vou repetir o que o delegado Palumbo falou, porque realmente isso merece ênfase. Se as prisões brasileiras são um lixo, são um horror, e mesmo assim o criminoso brasileiro escolhe cometer o crime, ele ataca a delegacia, ele espanca uma senhora de 67 anos, sabendo que ele vai para um lugar que as ONGs de direitos humanos chamam de inferno. Imaginem o que esses criminosos vão fazer se as prisões forem uma maravilha, se forem um resort, se forem o que esse Pena Justa está querendo. Esse é um projeto que ele é equivocado do ponto de vista moral, do ponto de vista lógico e do ponto de vista político. Eu, se tivesse que dar um palpite, se alguém viesse me perguntar qual é a medida que o governo deveria tomar para acabar de vez com a sua popularidade, para realmente esquecer, para que os eleitores nunca mais queiram ver esse partido no poder, eu sugeriria, por que não faz um plano priorizando melhorar as condições de vida dos criminosos do Brasil? Pois é, e não é ficção, não. Isso foi sugerido, proposta da semana passada. Mas, Dávila, e algumas pessoas que, claro, acompanham a programação da Jovem Pan News já puderam prestar atenção no que vocês disseram, acho que na quinta ou na sexta-feira, sobre o Pena Justa. Muitos escreveram na ocasião, e eu me lembro que poderia ter algumas pegadinhas
quando eles analisam as justificativas para esse programa, o Pena Justa. Porque quando se fala em combate à superlotação, você tem dois caminhos principais. Ou você constrói mais presídio, ou então você inicia um processo de desencarceramento. Então, é preciso sempre olhar qual é a proposta e quais podem ser as consequências para aquela medida ou para aquela ideia, caso ela seja instituída. Então, é preciso observar com lupa, exatamente quais serão os passos na implementação das medidas do tal Pena Justa, saber se isso vai avançar e quais serão as consequências práticas, inclusive para a sociedade, que já sofre muito com os vários benefícios que são concedidos àqueles que cumprem as penas nas penitenciárias do Brasil, mas que sofrem muitas vezes, como observamos em Duque de Caxias, Alguém que recebeu o benefício da saidinha, optou em não respeitar o dispositivo, não retornou à penitenciária e aí passou muitos e muitos anos cometendo crimes, inclusive atirando em vários policiais no fim de semana. Dávila. Bom, primeiro o Pena Justa começa com uma injustiça, Por que as penas serão abatidas? Tem um abatimento automático de pena. Só porque o Estado não conseguiu criar mais cadeia, nós vamos abater o número de dados. Então, olha, cada dia que você trabalhar, você vai ficar, você tem 3 dias de abono. Mas isso é porque o Estado não conseguiu criar presídio. Mas isso é um absurdo. Bom, já que o Estado revela sua incompetência e não conseguir criar presídio, nós vamos começar a flexibilizar ainda mais o cumprimento de pena. É completamente na contramão do que a política de dada evidência mostra. A segunda coisa, Pena Justa deveria ser o nome de uma política pública para o Estado retomar o controle dentro dos presídios. Porque como é que entra tanta droga, celular, líder de facção ficar lá no telefone comandando o crime fora do presídio? É um absurdo. O Estado brasileiro não está presente dentro dos presídios. Quem manda no presídio é o crime organizado, não é o Estado. Então, veja só a inversão de valores que dita a política pública brasileira. O Estado reconhece a sua incompetência em construir presídios e aí quer soltar bandido. O Estado não consegue controlar os presídios, que hoje está na mão do crime organizado, e em vez de ter medidas para acabar com isso, não. É para facilitar a vida do preso. É um absurdo tão grande esse projeto que eu não sei como a gente não transforma isso numa questão para colocar isso no resto do mundo. Olha só o que o Brasil quer fazer. O Brasil quer se tornar o melhor país do mundo para criminoso. É isso que a gente está querendo fazer. Então, assim, esse projeto, o governo deveria suspender imediatamente e não ficar dando espaço para que se debata um projeto que vai contra o que a sociedade espera do Estado. O que a sociedade espera de um governo, a primeira tarefa de qualquer governo é que ele mantenha a ordem. É que ele coloque ordem. E não que a desordem reina. Agora, esse plano Pena Justa reconhece a existência da desordem, reconhece a incapacidade do governo lidar com a desordem dentro e fora do presídio. Então vamos criar uma nova legislação aqui para facilitar a nossa vida. É um absurdo. Esse negócio deveria ser arquivado o mais rápido possível, porque isso é contra o interesse da sociedade e o dever do Estado, que é manter a ordem. Pois é, os nossos comentaristas trazendo os pontos de vista sobre esse plano Pena Justa, e há um entendimento de que sim, pode incentivar cada vez mais crimes. E aí tem